batistas de todo o estado de São Paulo e batistas de todo o Brasil. Eu estou aqui em Santa Bárbara do Oeste, a 500 metros de onde nasceu o trabalho batista no Brasil. Os colonos americanos que aqui chegaram trouxeram a semente do Evangelho no coração. E a semente do Evangelho, onde chega, ela germina. De lá para cá já são 150 anos de história. Uma história muito bonita, uma história de sacrifício, mas uma história de avanço. O Evangelho germinou por todo o Brasil, a denominação batista cresceu a partir de um nascedouro pequeno e nós vamos celebrar e vamos agradecer a Deus pelos 150 anos dos batistas no Brasil. Quero convidar você para que esteja conosco dia 10 de setembro, aqui em Santa Bárbara do Oeste, às 19h30, uma grande celebração onde vamos agradecer a Deus pela história dos batistas no Brasil. Esperamos você, orem para que essa denominação continue a crescer e avançar pelo Brasil e pelo mundo. 10 de setembro de 2021 em Santa Bárbara do Oeste. Aguardo você. Deus te abençoe. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer. E tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho
Bem-vindo a mais um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Nós queremos dizer para você que está assistindo o nosso culto que nós estamos extremamente felizes com a sua presença, com a sua participação, e a gente gostaria de contar com você até o final do nosso culto. Permaneça conosco até o final, e também nós solicitamos que você, se for possível, que você desse um like aí no nosso culto, e também compartilhasse esse culto para aqueles que estão próximos a você, seus amigos, colegas de trabalho. Então nós gostaríamos que você divulgasse esse culto através aí do nosso canal. Então, compartilhe esse culto, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, como também uma bênção para aqueles que você conhece, aqueles que são seus amigos. Nós queremos, nesta oportunidade, agradecer a presença de todos, e Deus tem sido muito bom para conosco. Nós queremos, neste momento, agradecer ao nosso bondoso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E nós vamos orar nesse momento. Vamos orar porque até que o Senhor tem nos abençoado e temos certeza que Ele continuará nos abençoando. Pai bendito, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um culto. Deus culto, ó Deus, que somos devedores a Ti. Ó Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, ó Deus, que tem se manifestado, ó Deus, nas nossas vidas, ó Pai, sem que, ó Deus, tenhamos nenhum motivo, ó Deus, nada que possa ser pré-requisitos, ó Deus, para merecimentos. Mas, ó Pai, tudo isso, ó Deus, que tem sido derramado, ó Deus, em nossas vidas, Deus, através da Tua graça, é o Teu amor, Deus, se manifestando. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Agora nos abençoe, ó Deus, durante este culto, ó Pai bendito. Abençoe todos aqueles que estão à escuta da nossa voz, aqueles que têm participado conosco de forma frequente, ó Pai. Nosso muito obrigado. Queremos, ó Deus, pedir por estas vidas. Agora, Deus bendito, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, a Deus, continue abençoando a cada membro da igreja. Obrigado por tudo, ó Deus. Permaneça, ó Pai, com este culto, nos abençoando. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, nós temos algumas comunicações, e são comunicações extremamente importantes. Primeiro, nós queremos parabenizar os aniversariantes da semana. Essa semana foi uma semana extremamente rica. Começou no dia 28. Dia 28, a irmã Márcia completou mais um ano de existência. Parabéns, viu, Márcia? Depois, no dia 30, nós tivemos a irmã Eugênia. Também nós queremos parabenizá-las. Dia 31, nós tivemos a irmã Alessandra dos Santos. Também nós queremos parabenizá-la. E no dia 4, temos duas irmãs, a irmã Caroline de Carvalho da Silva e a irmã Neuza Lima do Nascimento. Então, nós queremos parabenizar a todas as aniversariantes da semana, que Deus continue a abençoá-las, tem sido a nossa oração, e que as vidas das irmãs sejam vidas de bênçãos. Deus abençoe, e Deus abençoe também todas as famílias representadas através dessas aniversariantes. Nós temos irmãos que estão viajando, né? Nós temos um casal que está viajando para a cidade lá de São Luís do Maranhão. Nós queremos pedir à igreja que continue orando por eles, né? Neste momento que nós estamos cultuando a Deus, eles estão viajando. Então, parabéns àqueles irmãos que estão viajando. A nosso desejo, a nossa oração é que os irmãos realmente possam usufruir desses descansos, né? Férias, e logo, logo esteja de volta para estar conosco. Viu? Então, boa viagem àqueles que estão viajando, o casal que está viajando. Nós também estamos felizes porque, na medida que as semanas vão passando, os irmãos estão sendo vacinados, né? Primeira dose, outros estão completando a segunda dose, outros já tomaram a segunda dose. Então, nós temos aí algumas crianças, né? A Marcela, essa semana foi o dia da Marcela, o dia da Mariana,
né? Parabéns aí, vamos jogar a Deus que permita, né, que os demais que ainda não foram vacinados, logo, logo sejam vacinados para a honra, para a glória do Senhor. Eu que Deus possa abençoar essas famílias de forma muito especial. Irmãos, nós também queremos fazer uma lembrança para a igreja. Vamos iniciar agora a campanha de missões nacionais. Nós terminamos de contribuir para missões estaduais, agora nós vamos fazer a nossa campanha de missões nacionais. Então, mês de setembro é o mês de missões nacionais. Então, participe, se envolva, contribua, para que nós possamos continuar sustentando, né, segurando as cordas dos missionários que estão lá nos campos. Então, os irmãos sejam extremamente generosos nas suas contribuições, viu? Que Deus possa retribuir em dobro tudo aquilo que os irmãos têm feito por missões. Um outro comunicado também importante é que nós estamos praticamente quase chegando no momento do retorno. As manutenções têm sido feitas, faltam algumas coisas, faltam alguns retoques, e quando tudo estiver pronto, nós vamos convocar o maior número possível de irmãos para nós fazermos a limpeza necessária, e aí nós vamos marcar a data, vamos marcar o dia, vamos marcar a ocasião para que nós possamos retornar aos nossos cultos presenciais. Claro, nós vamos retornar dentro, estabelecendo aqueles protocolos, né? A gente vai ver se é possível a gente estabelecer os protocolos e o maior número possível de membros da igreja obedecer aos protocolos, né? Então, nós não vamos iniciar as nossas atividades com todos os membros da igreja. Nós vamos fazer uma convocação, vamos limitar, porque ainda temos a variante Delta e ela tem sido extremamente contagiante, né? Então, nós gostaríamos de pedir aos irmãos que tenham um pouquinho mais de paciência. Nós estamos vencendo, estamos chegando lá, e Deus vai permitir que nós tenhamos os nossos cultos presenciais. E também, uma outra coisa que nós aprendemos nesse período de pandemia, é que além dos cultos presenciais, nós também teremos que ter os nossos cultos, principalmente os cultos de oração. Esses cultos serão feitos, claro, nós teremos culto lá no santuário, como também teremos culto através do Meet, né? Foi uma experiência muito, muito boa, aprendemos muita coisa e eu tenho certeza que o culto de terça-feira, o culto de oração, a gente vai dar continuidade tanto aqui no Meet, como também lá no santuário, viu? Então, os irmãos estejam aí atentos, viu? Oremos. Tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Inimigos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Meus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, mas antes de fazermos a leitura da palavra de Deus, nós vamos orar, pedir a Ele que Ele se compadeça de nós, para os nossos corações, para que nós possamos também falar a todos aqueles corações que estão à escuta da nossa voz. Pai bendito, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua infinita misericórdia, Deus, que tem se manifestado, ó Deus, sobre nossas vidas. A misericórdia, ó Deus, de nos resgatar, ó Pai,
dos nossos pecados, ó Deus, e nos resgatar, ó Deus, da perdição eterna e das penas eternas, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, nós glorificamos, exaltamos teu santo e bendito nome. Declaramos, ó Deus, que não há outro além de ti. Não há outro, ó Deus, nas mesmas proporções que o Senhor é. Não há, ó Deus. Tu és o único Deus, Senhor, dono e cuidador, ó Pai, deste universo de nossas vidas. Agora, Pai bendito, nós te pedimos, ó Pai, que durante esse culto, ó Deus, o Senhor se manifesta, ó Deus, em nossas vidas, em nossos corações, em nossos lábios, através da Tua palavra. Pai, nós te pedimos tudo isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Somente pela graça é o tema que nós vamos meditar nesta noite. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4, o apóstolo Paulo, ele se expressa da seguinte maneira. Eu gostaria que você estivesse bem atento à leitura. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, do versículo 4 até o versículo de número 5. Somente pela graça. Antes de qualquer palavra, a gente gostaria de deixar conceituada a palavra graça, que está aqui. Graça significa favor imerecido. Graça significa que não merecemos nada de Deus, mas tudo aquilo que Deus fez por nós e continua fazendo e fará, Ele assim o faz porque Ele é um ser extremamente amoroso e a sua misericórdia, então, alcança todas as vidas que deseja. Então, nós não merecemos nada de Deus. Além de não merecermos nada de Deus, também nós não temos nenhum tipo de mérito ou quesitos que possam nos colocar diante de Deus e solicitar a Ele, ou mesmo implorar, ou mesmo determinar que Ele faça alguma coisa por nós. Não temos. A nossa situação é uma situação extremamente delicada diante do nosso Pai Celestial. O apóstolo Paulo, ele vai, aos poucos, Paulo vai caminhando e Paulo vai nos mostrando como essa misericórdia de Deus se manifesta, como essa graça se manifesta em nossas vidas. Ele começa no versículo 4 dizendo que Deus é extremamente rico em misericórdia. Isto é, e ele diz, por que Deus é rico em misericórdia? Ele diz, Deus é rico em misericórdia por causa do seu grande amor. E aí ele diz o seguinte, que este amor de Deus, ele nos alcançou. Só que esse amor de Deus nos alcançou numa situação muito interessante. Esse amor de Deus nos alcançou quando nós estamos nos delitos, em nossos pecados. Isso é muito importante a gente anotar isso. Deus
manifestou a sua misericórdia, Deus manifestou a sua graça no momento em que todos nós estávamos decaídos. É interessante o sentido do texto, do versículo de número 4. O apóstolo Paulo diz: sentimentos de dor e solidariedade em relação a alguém que sofre. A misericórdia, ela significa exatamente isso. Esse sentimento de dor e de solidariedade para com alguém que sofre. Deus, na sua infinita misericórdia, Deus olhou para nós e Deus compreendeu os nossos sofrimentos e, mais do que isso, Deus compreendeu as tragédias pessoais nas quais nós estávamos envolvidos. E, ao mesmo tempo, nós também caímos em desgraças para com esse próprio Deus. Então, a nossa situação, a situação humana, a situação pessoal de cada ser humano, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Que a nossa vida é uma vida marcada de tragédias pessoais, e além de ser uma vida marcada de tragédias pessoais, também as nossas vidas são marcadas de constantes manifestações de desgraças. E essas desgraças, essas tragédias pessoais, elas são muito dolorosas para nós, são muito dolorosas para o ser humano. E há seres humanos que não conseguem suportá-las. Alguns, uma grande parte, chega até mesmo a tirar suas próprias vidas diante do quadro que se apresentam diante deles e também diante de tudo aquilo que eles vivem. Essas tragédias de cada dia, tragédias pessoais, tragédias íntimas, tragédias que estão dentro dos nossos corações, e mais do que isso, tragédias que também alcançam, através das nossas vidas, alcançam outras pessoas. Então, Paulo diz, essa é a situação que nós, como seres humanos, vivemos. E é dentro desse contexto de tragédias pessoais, dentro desse contexto de vidas marcadas de forma pelas desgraças humanas, é que Deus olha para nós, e o apóstolo Paulo, ele procura mostrar que esse Deus que olha para nós, ele olha com sentimento de dor. É um Deus que não está longe, é um Deus que não está distante, é um Deus que não se alegra com o sofrimento de quem quer que seja, é um Deus sempre pronto a buscar, a resgatar, a oferecer as oportunidades necessárias para que esse ser humano possa vir para a sua graça, para que esse ser humano possa ser alcançado pela sua graça. E aí Paulo, ele vai dizendo, ainda no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, olha o que o apóstolo Paulo vai dizendo: estando nós mortos em nossos delitos. A palavra aqui, o sentido aqui é que nós estamos mortos em nossos pecados, e ao mesmo tempo que estávamos mortos em nossos pecados, nós também estávamos mortos em relação a Deus. Deus não conseguia se comunicar conosco porque nós estávamos tão envolvidos, o ser humano tão envolvido nos seus pecados, que esse ser humano se torna extremamente insensível à voz, ao toque do Espírito Santo de Deus. Se tornam surdos, são insensíveis à voz e à manifestação do Espírito Santo de Deus. E esse homem, esse ser humano, essa humanidade que vive essas tragédias, que o apóstolo Paulo procura aqui apresentar, que eu não vou destacar, que são muitas, esse ser humano, ele vive envolvido, ele vive voltados para a prática de seus pecados. O apóstolo Paulo chama isso de delitos. Ele diz, olha, nós estávamos voltados para nossos delitos, estávamos voltados para nossos pecados, imersos na escuridão das nossas práticas pecaminosas. O apóstolo Paulo diz que mesmo assim, Deus, juntamente com Cristo Jesus, ele desceu aqui e veio nos oferecer a salvação. E ele diz no versículo do número 5, ele vai dizer, pela graça
sois salvos. O final do versículo de número 5, o apóstolo Paulo coloca isso, que pela graça sois salvos, quer dizer, é um presente que Deus nos dá sem nenhum merecimento. Nós não merecemos, mas mesmo assim Ele nos dá. E aí, no versículo número 4, ele diz que Ele nos dá isso porque Ele nos ama, e porque Ele nos amou, e porque Ele tem nos amado. Então, no versículo 5, Paulo vai tratar da nossa condição de pecador ou de pecadores, nossa condição de pessoas afastadas de Deus. Estando, versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos. E o versículo 5, então, lá no final do versículo 5, o apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos. Então, mesmo diante dessa situação, Deus nos oferece a salvação por intermédio de Cristo Jesus. E aí nós temos ainda agora, o versículo um pouquinho mais adiante, Paulo vai tratar agora daquilo que nós chamamos de graça completa. A graça de Deus, ela, quando se manifesta em nossas vidas, ela se manifesta com uma totalidade, com a sua totalidade. Deus nunca nos amou, nunca demonstrou amor para conosco, amor que fosse fragmentado, amor que fosse pela metade, amor que fosse diminuto, amor que fosse reduzido, mas Deus nos ama de forma plena. E se Ele nos ama de forma plena, Ele também nos oferece a salvação de forma plena. A graça dEle se manifesta de forma plena. E o que vem a ser isso exatamente, esse termo que nós estamos usando, é graça plena. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ainda agora no versículo de número 8. Olha o que ele vai dizer. Porque pela graça sois salvos. Então, o ser humano, ele é salvo, ele pode ser salvo, e a salvação que é colocada à disposição dele, essa salvação que é colocada à disposição dele, diz o apóstolo Paulo que essa salvação, ela é operada por meio da fé. Então, veja bem, até a fé necessária para que o ser humano seja salvo, Deus, na sua infinita misericórdia, Deus, através da sua graça, Deus proporciona a fé necessária para que qualquer ser humano seja salvo. Então, isso é uma demonstração que a graça de Deus, ela é uma graça completa. Por que ela é uma graça completa? Porque Deus sabe perfeitamente que as nossas limitações, elas são devastadoras. Limitações no conhecimento de Deus, limitações no entendimento do amor de Deus, limitações no entendimento da graça e da misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo, ele quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, Paulo fala da loucura da pregação. Paulo diz, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Então, veja bem, até a pregação da palavra de Deus, ela se torna algo difícil para o entendimento do ser humano, porque quando o ser humano começa a analisar a possibilidade de ser salvo, o ser humano começa a colocar uma série de obstáculos e ele começa a criar uma série de dificuldades para entender, ou a sua mente, a sua capacidade de entendimento, a sua capacidade de raciocínio se torna, diante da graça de Deus, algo extremamente deficitário, algo extremamente difícil, algo extremamente limitado. O ser humano não consegue entender. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Deus desce dos céus através de Cristo Jesus, ficou aqui conosco, tabernaculou conosco, sofreu tudo aquilo que todos nós sofremos, passou por todas as dificuldades que nós passamos, exceto o pecado, foi tentado, mas em nada pecou, como diz a Bíblia, a palavra de Deus.
esse Deus, através de Jesus Cristo, agora, ele que deseja, ele faz tudo para trabalhar no coração do ser humano e entrar na vida do ser humano. Mas para que ele possa trabalhar na vida do ser humano, para que ele possa oferecer salvação ao ser humano, esse ser humano, nas suas limitações, esse próprio Deus, ele cria um ambiente necessário para que esse ser humano possa crer em Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo. Olha o que diz a Bíblia: porque pela graça eu salvo mediante a fé. A fé que Deus dá ao ser humano para ser salvo. A fé que Deus coloca no coração do ser humano para que o ser humano possa crer no próprio Deus. Isso é misericórdia, isso é graça, isso é amor. Porque se Deus fosse esperar que nós, no nosso raciocínio, nosso entendimento, fosse compreender por si só essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, ninguém seria salvo. Mas mesmo para ser salvo, Deus oferece os meios necessários. Então, todos os meios necessários para o ser humano ser salvo, Deus oferece através de Cristo Jesus. E aí, versículo 8, Paulo vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. O que não vem de vós? A fé. A fé, para que você creia em Deus, ela não é produto do seu coração, ela não é produto da sua crença, ela não é produto da sua bondade, ela não é produto da sua leitura, ela não é produto da sua imaginação, mas ela é produto da atuação do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, dentro da sua vida. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E aí Paulo diz: e isto não vem de vós. O que não vem de vós? A fé. A fé que precisamos ser salvos não vem dos nossos corações. Não vem do nosso entendimento. Por meio da fé. É dom de Deus. Aí Paulo diz: não vem das obras. Paulo coloca outro instrumento muito interessante, outras situações interessantes para que nós possamos compreender a graça e a misericórdia do Senhor. Quando ele fala que não é por meio das obras, Paulo está dizendo que por mais que nós sejamos bondosos uns para os outros, por mais que nós procuremos fazer alguma coisa pelo próximo, por mais que nós procuremos demonstrar atividades filantrópicas, por mais bondosos que nós somos ou que nós seremos, por mais alguma coisa que nós procuremos fazer para com Deus e fazer para com o próximo, Paulo diz que nada disso pode garantir a nossa salvação, nada disso pode ser um meio para sermos salvos. Paulo diz: olha, a salvação ela não vem por causa das obras. As obras, Paulo um pouquinho mais tarde, no versículo 10, Paulo vai dizer quais são os objetivos das boas obras. Mas não é para sermos salvos. Então não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se a salvação pudesse ser alcançada pelas práticas das boas obras, os homens mais cruéis, os personagens mais demoníacos do mundo, eles poderiam reivindicar a sua salvação diante de Deus, oferecendo aos outros a prática das boas obras, fazendo boas coisas para as pessoas, ao mesmo tempo que também vem prejudicá-las, mas prejudicando e oferecendo alguma coisa. Então essa pessoa poderia chegar diante de Deus e reivindicar a sua salvação porque praticou boas obras. Paulo diz: não vem das boas obras. E aí Paulo diz: não vem das boas obras para que ninguém se glorie. Porque se pudesse, evidentemente que o ser humano iria se vangloriar diante do próprio ser humano e diante de Deus. E aí ele vai continuar dizendo, o versículo de número 9, não das obras para que ninguém se glorie. E aí ele vai dizer no versículo 10, pois somos feituras dele. Feituras de quem? De Deus. E ele diz, criados em Cristo Jesus.
somos feituras de Deus e agora criados em Cristo Jesus, criados à semelhança de Cristo Jesus, para quê? Aí Paulo vai dizer, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. As boas obras não são para nos salvar, mas elas foram criadas por Deus para que de antemão nós andássemos nelas, para que nós fôssemos bênçãos para as pessoas que estão ao nosso redor, para que nós pudéssemos ser bênçãos para aqueles que são parte daquilo que nós chamamos o nosso próximo. Então, a salvação, ela não é obra do ser humano. A salvação, ela é obra, ela é graça, ela é misericórdia de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se alguém está pensando em se justificar diante de Deus pelas práticas das boas obras, a Bíblia diz que isto é impossível. Porque a salvação, ela é produto do amor de Deus para conosco. E Deus, quando Deus nos amou, aqui o próprio apóstolo Paulo está demonstrando isso, quando Deus nos amou, Deus não nos amou porque nós éramos boas criaturas. Deus não nos amou nas nossas boas obras. Nós não fomos amados por aquilo que nós fazemos de bom. Mas Deus nos amou na totalidade. Deus nos amou. E o apóstolo Paulo diz, nas práticas dos nossos pecados ou nas práticas dos nossos delitos. Esse é o Deus que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pense seriamente na sua situação. Como é que você está diante de Deus? Você foi salvo? Você está imaginando que será salvo por causa das suas obras, da sua bondade? Não. Você só pode ser salvo por intermédio de Cristo Jesus e pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós. Nada, nós, seres humanos, poderemos oferecer a Deus em troca da nossa salvação. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retorna.
nosso culto, nós queremos agradecer a sua presença, a sua assistência, o nosso muito obrigado, e nós queremos contar com você no próximo domingo. E no próximo domingo eu comunico à igreja que no próximo domingo será a celebração da Ceia do Senhor. A celebração da Ceia do Senhor, ela tem início às 19h30. Então, durante a semana você se prepare, compre os ingredientes da ceia e participe conosco da celebração da Ceia do Senhor. Deus te abençoe. Uma boa semana, seja uma semana muito rica, uma semana de muitas bênçãos, mais do que isso, a todos os membros da igreja. Que essa semana seja uma semana que você abençoe muitas e muitas vidas. Abençoe seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares, que todos sejam abençoados por você. Deus abençoe. Nós vamos orar. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do teu Santo e bendito Espírito conosco sejam hoje e para sempre. Amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu frágil filho, livra-me do mal. Em ti mesmo eu tenho a proteção real. Guardo que viaja no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus